Uma boa noite, Boa Delmar. noite. Boa noite, Vicarai. É uma Boa noite. alegria estar novamente com os amigos aí de Juí. O Grupo Espírita Chico Xavier deixa um abraço a todos esses irmãos e é sempre um prazer de poder conversar com os amigos, com os companheiros de ideal no movimento espírita. Nós, para esse trabalho de hoje, que temos o tema, essa missão de falarmos sobre a simplicidade e pureza do coração, que está no Evangelho, no capítulo 8, no item 1 a 4, mas a gente vai trazer também alguma coisa sobre o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, e algumas citações também da Revista Internacional de Espiritismo de novembro de 2015. Nós sabemos que as lições, as ações que nos trazem a espiritualidade, elas não têm tempo de vencimento. Cada momento é um momento de a gente aprender, assim como a mensagem do nosso Mestre Jesus. E é exatamente essa mensagem que nós vamos conversar hoje, sobre a simplicidade e pureza do coração. A gente procura trazer aqui algo que eu acho muito interessante e, para mim, me chama a atenção, e eu gosto muito de reler essa parte, que é um diálogo de Jesus, no capítulo 3 do livro Boa Nova. E essa pergunta, esse diálogo de Jesus com Hanã, ele é questionado quando ele estava próximo a um templo, onde que os sacerdotes se reuniam. E então Hanã, vendo aquele homem estranho ali próximo, ele pergunta: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus, então, pela sua serenidade, ele responde a Hanã: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. E Hanã, então, não entendendo aquela resposta do nosso Mestre Jesus, ele pergunta: mas que reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? E Jesus, então, reafirma, esclarecendo a ele, que esse reino é a obra divina no coração dos homens. E Hanã, então, pergunta: mas que obra divina em tuas mãos? Aquele homem simples, ali sentado, sozinho. E ele vai nesse diálogo, conversando com Jesus, questionando, e aí, então, ele pergunta: mas tu propões a realizar alguma obra divina e, por acaso, tu já tenha alguma estátua perfeita, modelada, em fragmento de lama, já que ele via ali naquele homem aquela simplicidade? E Jesus, então, com a sua maneira de responder, vai dizer a Hanã: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então, Jesus vem nesse diálogo com Hanã, que nos traz o livro Boa Nova, nos falando que o mármore que ele ali estava citando, simbolizando as maiores riquezas materiais, mas que nada é mais nobre do que o sentimento. Então, ele estava colocando essa comparação para Hanã, que o mármore, aquele que ele esperava que tinha que ter algo material, e Jesus espiritualiza. E o cinzel, que é um instrumento manual, que tem uma lâmina na ponta para esculpir, gravar e cortar, ali nós vemos no entendimento de que Jesus estava simbolizando, para talhar e esculpir o espírito, a alma, de luz, seria a boa vontade. Então, quando ele responde que nem um mármore, nem um cinzel são maiores ou superiores do que o sentimento e que a boa vontade,
essa dupla de ações para esculpir e talhar o espírito, e mesmo assim, dentro dessa questão que Jesus traz a Hanan, ele pergunta, mas por acaso tu conheces Roma ou Atenas? E Jesus dá aquela resposta que eu acho maravilhosa e que nós estamos buscando entender também. Quando ele diz, conheço o amor e a verdade. E exatamente quando ele responde, conheço o amor e a verdade, é o que nós estamos na busca, de realmente conhecer o amor e conhecer a verdade. Lógico que a verdade absoluta é Deus, mas nós precisamos, na evolução que estamos na caminhada, buscar a verdade, cada vez estarmos mais próximos dela, e desenvolver esse amor que Jesus se referia, que estava também acima de conhecimento. Conhecer Roma, que na época, e Atenas, que era uma cidade intelectual, Roma, uma cidade poderosa, politicamente, mas Jesus diz, conheço o amor e a verdade. E então ele vai perguntar novamente a Jesus, mas tu tens ciência do código da corte provincial e das leis do templo? Dessa forma que ele inquire Jesus, Jesus diz, sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, essas respostas que Hanan ficou aturdido, sem entender o que o Mestre Jesus estava falando, mas que para o momento ele estava revelando a sua missão. Por que trago para a nossa conversa esse diálogo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos? Porque o nosso tema está interligado com esse sermão que Jesus nos traz, o Sermão da Montanha. Ele nos coloca exatamente aquela condição que nós precisamos de entendimento. Porque no Sermão da Montanha ele vai nos dizer, bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E aí é que a gente vai trabalhando nessas ações que o Evangelho nos mostra, para que a gente possa alcançar o entendimento e adquirir o conhecimento necessário, nessa mensagem que é traduzida pelo Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16. E eu trago na íntegra essa passagem de Marcos, quando ele diz assim, apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas, os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhe disse, deixar que venham as minhas criancinhas, e não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Então, essa passagem de Marcos nos traz também algumas interpretações que a gente pode fazer. Porque Jesus, quando fala ali, ele não diz que é igual à criança. Ele diz, assemelha à criança. Então, a gente pode buscar uma das interpretações, quando ele nos diz, nessa passagem, e a primeira interpretação que vejo, assim, para a gente aprender, para a gente buscar entender o que Jesus estava falando nessa questão de que nós devemos assemelhar a criança, é o olhar para a criança. Como os adultos olham para as crianças. Não havendo podido, diz o Evangelho, ainda manifestar nenhuma tendência perversa, ela nos apresenta a imagem da inocência, da candura, e isso nos faz de forma em que a gente possa acolher essa criança. Mas o outro olhar que a gente pode ter e interpretar essa passagem é o olhar de pai para a criança.
porque a criança necessita de cuidados especiais e que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Essas as palavras do Evangelho. Como a criança necessita de cuidados, logicamente que o olhar do pai para aquela criança inocente, dócil, que ainda não apresentou qualquer situação que possa trazer sentimentos contrários, é a maneira em que é recebida essa criança, e atendida, e acolhida. Então, essa interpretação de olhar de pai para a criança. Mas nós temos ainda uma terceira maneira ou interpretação para essa passagem de Lucas, das palavras de Jesus, que é o olhar da criança ao pai. Então, quando buscamos ver o que a criança poderia ver no pai ou sentir em relação ao pai, ela vai buscar o que é um porto seguro. Ela necessita de proteção. E ela, com a humildade, porque ainda ela não tem outros sentimentos, nem de orgulho, nem de egoísmo, então essa humildade, essa necessidade de proteção, ela olha para o pai com essa certeza, essa confiança, essa segurança que ela, nas mãos dele, estará bem. E aí a gente pode trazer para nossos dias, nós, criança, diante de nosso Pai Celestial. Como nós podemos olhar para o Pai? Então, é preciso que nós saibamos que temos a necessidade de proteção, de nos sentir seguros, de nós sabermos que podemos andar, que Ele vai estar atendendo às nossas necessidades essenciais, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos para o nosso progresso, para a nossa afirmação. Então, o que mais a criança vê em seus pais, além dessa segurança, é essa certeza que o seu amor lhe cubra a vida. Então, como nós podemos olhar para o nosso pai? E é o que Jesus está, dessa forma, nos colocando, que nós temos que ser humilde, que nós temos que nos sentirmos diante do Pai, aquele que necessita dessa segurança. E aí, nós só vamos ter segurança desenvolvendo a fé e a capacidade de amar conforme o Pai nos orienta. Mas nós poderíamos trazer ainda uma quarta interpretação nessa ponto, que é ver o corpo considerando o espírito. E no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, nos diz o Evangelho, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. Então, se nós olharmos uma criança que o seu espírito ainda está, de uma forma, na busca de ir na espera de que o corpo dê as condições dele se manifestar, essa é a condição de um espírito que, reencarnando nesse processo, ele ainda não assumiu todas as suas tendências, todo o seu caráter, toda a sua personalidade. Então, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. O Evangelho, no capítulo 8, que ela vem nos dizer que não tem como nós separarmos a pureza do coração da simplicidade e da humildade. E quem exemplificou? Logicamente que só exemplifica o amor, a simplicidade e a humildade aquele que já evoluiu, que já cresceu, que já desenvolveu essas virtudes. E aí ela exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. O que nós mais temos trabalho para realizarmos é exatamente excluir essas duas situações que nos causam dores, nos causam sofrimento,
que nós perturbamos a nossa caminhada, que nós dificultamos o nosso andar na evolução, o que atrasa a nossa relação, que poderia ser saudável, com o nosso próximo. Então, por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que ele toma como a criança a humildade, porque a criança ainda não desenvolveu as suas tendências, ainda não está pronta para assumir a sua verdadeira personalidade. E aí o Evangelho vai nos dizer assim: se um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Então, a verdadeira pureza de coração, nós só vamos ver naquele que chegou a esse nível evolutivo de perfeição. E aqui na Terra, o que se apresentou nessa condição foi o Mestre Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, que nos trouxe todas as condições de entender e conhecermos os ensinamentos e as leis divinas. Então, pureza de coração significa o amor em seu mais alto teor. E nós precisamos, gradativamente, aprendendo a desenvolver essa capacidade de sentir. Não esse sentimento que nós temos carregado ainda de ódio, às vezes de inveja, de ciúme, aqueles sentimentos que nós buscamos não querer perdoar, de nos ofender facilmente. É um sentimento sem mácula. E isso se faz porque nós precisamos estruturarmos para que nós permitimos assim que seja desenvolvido o amor em nós. Então, é uma longa caminhada que nós precisamos fazer para podermos buscar no dia a dia as ações, as palavras, as atitudes que corresponda ao nosso grau evolutivo no campo do sentimento. Então, voltando àquele diálogo que o Mestre Jesus teve, que nos narra Humberto de Campos, é preciso que nós buscamos fundar no coração o reino de Deus. Ou seja, que nós precisamos abrir campo para que o amor seja introjetado em nossas vidas. Porque essa é a nossa caminhada. Quando ele falava que é preciso trabalhar no campo do sentimento, quando ele responde a Haná, eu conheço o amor e a verdade, e isso nós também precisamos aprender a conhecer o amor e a verdade. Então, dentro dessa situação, nós vamos ver que precisamos de tempo para podermos alcançar um patamar que nós desenvolvamos, que nós vivenciamos esse sentimento. Então, nessas vidas sucessivas, o espírito vai se aperfeiçoando para que, ao longo dos milênios e das nossas reencarnações, a gente possa atingir um grau de espíritos puros. Mas, considerando as nossas imperfeições, que nós necessitamos despojar das nossas precedentes existências, ela nos dá um grande tempo de trabalho. Então, durante o tempo em que nós ainda vivemos nos instintos, que ainda nós nos conservamos adormecidos, sonolentos, mas nesse período de infância espiritual, ou da infância como criança, nós ainda somos mais maleáveis, e é por isso mesmo nós somos mais acessíveis às impressões
E aí nós nos tornamos capazes de modificar a natureza e de fazê-lo o progresso que necessitamos. Então, nós temos que estar sempre disposto a assumir essas condições de modificar em nós, de nós fazer esses esforços para que a gente consiga desenvolver em nós essa capacidade de chegarmos à condição de espíritos mais elevado ou de ter um coração mais puro, ou ainda mais, da gente aprender a ser simples, despido do orgulho e do egoísmo. Mas para a gente chegar a uma condição, o que é mais fácil é aquelas técnicas que nós, ou prática que nós temos, que nos torna, assim, muito mais vazio, e também é para que nós não façamos qualquer esforço para purificar o coração. Então, a gente vai trazer aqui 3 técnicas, ou 3 práticas, melhor dizendo, para não purificar o coração. A mais fácil é os atos exteriores. Como é fácil a gente fazer algo, mas sem uma profundidade, a gente ser de uma forma muito vazio, ou a gente ainda usa aquelas palavrinhas que são acostumados a dizer que não sou praticante. Eu sou religioso, mas não sou praticante. Eu vou no centro espírita, mas eu não sou praticante. Eu vou quando eu estou me sentindo um pouco pesado, algumas coisas não estão dando certo. Aí eu vou lá para cumprir o meu compromisso de religioso, mas eu não sou espírita praticante. Então, é muito mais fácil os atos exteriores. E aí, seja o espírita ou outra religião, que a gente ouve dizer, eu sou evangélico, mas não sou praticante. Eu sou católico, mas não sou praticante. Assim, eu sou espírita e não sou praticante. Então, é sem comprometimento. Não assume a sua necessidade de evolução. É coisas exteriores. A outra prática, para não purificar o coração, é de que nós buscamos, assim, lavar as mãos. E lavar as mãos, assim como Pilatos lavou as mãos diante daquela condição quando Jesus. Ou então, daquelas palavras de Isaías, quando ele diz, esse povo me honra de lábios e não de coração. Então, essas práticas de não purificar o coração, porque não precisa fazer nenhum esforço, não tem trabalho. E a terceira prática é iludir-se a si próprio. Como é fácil a gente dizer as coisas para nós mesmos sem importância, sem nós trazermos algum compromisso para trabalhar. Então, dentro da primeira prática, nós podemos ver que o que nós necessitamos para purificar o coração é reformar-se moralmente. Essa é a verdadeira prática para podermos atingir uma simplicidade de convivência com o nosso próximo, das nossas atitudes com simplicidade, com humildade e com amor. Então, é fazer esse esforço, é reformar-se moralmente, ou então a gente expurgar o coração. Em vez de simplesmente lavar as mãos, a gente vai expurgar o coração. Porque na facilidade, sem esforço, é como Pilatos. Mas para expurgar o coração, aí a gente vai ver como exemplo Maria de Magdala, Paulo de Tarso e outros apóstolos que modificaram a sua vida, que eles tomaram o compromisso em suas mãos e agiram daquele momento em diante que eles entenderam a mensagem do Cristo. Então, expurgar o coração, ou então fazer os esforços de mudança interior,
E essa mudança interior realmente dá trabalho, porque a gente tem que fazer uma análise de como nós nos comportamos, quais são os nossos hábitos, e fazer essa mudança dos nossos hábitos antigos, dos nossos velhos hábitos, para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos homens novos. Então, a questão é nós trabalharmos. E essas práticas de nós não assumirmos o compromisso, porque é mais fácil eu lavar as mãos, porque é mais fácil eu me iludir, ou então é mais fácil eu lidar só com as coisas exteriores sem comprometimento nenhum. E é interessante que a gente traz aqui para a nossa reflexão que no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, lá no capítulo 90, que fala de coração puro, Emmanuel vai nos dizer: o amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Então, essa passagem que Emmanuel nos traz para refletirmos, a disposição de servir com alegria, nos dá também uma condição de fazermos as mudanças, as renúncias, de fazermos um trabalho interior para que nós deixamos a tristeza e assumimos a alegria. Que nós deixamos o pouco esforço, ou que nós imaginamos que é só nós que necessitamos de ser auxiliado, de ser servido, para servir. É como o Mestre Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele era o nosso exemplo. E essa execução da vontade do Pai é preciso que nós entendamos. O que Deus quer? O que o Pai quer de nós? O que Ele espera de nós? E qual foi a proposta de Jesus vindo a esse plano? Então, no diálogo com Renan, lá na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, ele nos deixa muito claro qual é a sua missão que veio à Terra: fundar o reino de Deus no coração dos homens. Essa obra divina nos nossos corações. E aí, quando nós falamos de sentimento, nós não podemos deixar de pensarmos nas emoções que nós causamos aos outros, provocado pelas nossas atitudes, pelas nossas ações ou pelas nossas palavras. Então, Emmanuel, no livro Bênção de Paz, na página 55, ele vai nos dizer: transformar o coração em fonte de amor. E transformar em fonte de amor, só aquele que exemplificou foi capaz de fazer isso, que foi Jesus. Ele era a fonte de amor. Nós ainda estamos construindo, nos reestruturando, para que futuramente também transformamos o nosso coração nessa fonte. Então, é preciso que a lição que o Evangelho nos traz, simplicidade e pureza do coração, ela vai mexer nos nossos sentimentos. E tudo é movido pelo sentimento. Todas as nossas ações são movidas por algum sentimento. A grande questão é nós percebermos que tipo de sentimento, que tipo de pensamento está sendo produzido. Emmanuel, então, na continuidade desta obra, Bênçãos de Paz, no capítulo 19, ele vai nos dizer: ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem amor. E a paz
é tudo que nós queremos. É o que nos move todos os dias. Ao levantarmos, nós somos movidos para conquistar, para construir, para termos um dia de paz. Ao deitar, nós queremos que a noite seja uma preparação para um novo dia de paz. Mas desenvolver o amor. Aí que está a nossa grande dificuldade. Ainda continua Emmanuel nos falando que em ação espírita evangélica é preciso saber, antes de tudo, que nos achamos na edificação do reino de Deus, a começar no burilamento de nós mesmos. Então, tudo é mudança, tudo é transformação, tudo é reestruturar, tudo é construir. E se nós estamos num mundo de provas e expiações, é porque nós precisamos reestruturar uma série de sentimentos que nós carregamos. Nós temos que diminuir o ódio, nós temos que diminuir a inveja, o ciúme, nós temos que diminuir o egoísmo. Então, é uma série de trabalho que nós precisamos reconstruir e precisamos edificar. Então, nós temos que demolir tudo aquilo que nos traga a dor, o sofrimento, para reedificar em nós, burilando em nós mesmos, essas arestas que ainda nos trazem grandes dores na nossa caminhada. O que aconselha Emmanuel nesta obra Bênçãos de Paz é que ele nos diz que é preciso substituir a crítica pelo apoio fraterno. E agora, nesse momento de pandemia que nós estamos passando, quanto nós precisamos do apoio fraterno e a necessidade de substituir essas críticas que nós fizemos, de aprendermos a ser solidário com o nosso próximo. Porque todos nós temos vendo que, nesses momentos, ninguém está isento de sofrermos nesse mundo. Mas é preciso que nós sejamos solidários um com o outro, de nos preservarmos para preservar o outro, porque o egoísmo é aquele que se joga de não me importa, eu estou isento dessa condição de receber ou de pegar esse vírus. Mas esquece que, de repente, na sua própria família, um amigo ou um colega de trabalho, ele está com a sua imunidade baixa. Então, é egoísmo nós imaginarmos que eu posso sair a esmo, de qualquer maneira, e trazer para aquelas pessoas que convivem comigo, que me amam, ou que eu também a amo, né? Todos esses riscos. Então, a gente tem que se apoiar um no outro para que junto nós vamos despindo esse egoísmo e aprendendo a amar. Então, é um momento que nós temos que refletir sobre as nossas vidas. O que nós estamos fazendo nesses momentos em que a pandemia nos fez recolher para dentro de casa? Mas quando Jesus disse assim, feche a porta do seu quarto, se recolha para conversar com Deus. Então, quando nós temos que recolher-nos para dentro da nossa casa, por que nós não olharmos como nós estamos? Quais são as nossas maiores necessidades espirituais? Porque Jesus espiritualizou todos os seus ensinamentos. Então, mesmo quando nós estejamos intimidados a serviço de correção, nós precisamos observar isso. E o Livro dos Espíritos, na questão 167, que Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação, eles vão nos dizer expiação e aperfeiçoamento da humanidade.
Então, nós temos que aprendermos a reestruturarmos e também de buscarmos o aprendizado para que individualmente nós melhoramos, para que o nosso mundo melhore. Então, essa necessidade que temos de ser fraterno, de sermos aquele que busca um melhor entendimento na relação com o nosso próximo. E aí Emmanuel ainda vai dizer, nunca executá-lo sem colocar-nos no lugar do companheiro, passível de reprimenda, a fim de que a nossa palavra perca a propriedade. Empatia. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Se eu não quero estar exposto, ou não quero expor alguém que eu amo numa situação de enfermidade, eu não posso agir inadequadamente. É preciso que eu tenha coerência e bom senso, que eu respeite as condições do meu próximo. Então, eu preciso também me colocar no lugar dele. E isso vai fazendo com que nós aprendemos a sermos um pouquinho mais solidários, de a gente aprender a estender a mão. E a gente vai aprendendo a construir, servindo com alegria. Então, Lucas, no capítulo 12, do versículo 34, ele nos diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde nós colocamos o nosso maior tesouro? Onde que nós colocamos as mais importantes situações? Ali nós colocamos o nosso coração. Então, voltando a que Jesus falou, nenhum mármore é mais superior que o sentimento, e que nem o cinzel trabalha ou desenvolve, ou vai esculpir melhor do que a boa vontade, ele está nos colocando dessa forma a ter esse entendimento de que espiritualidade é o nosso foco para a nossa felicidade vindoura. Então, é preciso que a gente também aprenda que se eu foco as coisas na materialidade, o meu coração está ali. Mas se eu busco sentimentos nobres, meu coração abre-se para esses sentimentos nobres. E tudo se trata sempre, quando se fala de coração, fala de sentimento. Quando se fala de sentimento, nós também podemos observar as emoções. E nós, provocando emoções, no outro nós somos responsáveis por aquilo que vai causar no campo emocional do nosso próximo. Então, é esse cuidado que nós também temos que ter. E Jesus nos orienta muito bem, onde nós colocamos o nosso tesouro, nós colocamos o nosso coração. Na mesma forma em que ele falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. E é o que o Mestre Jesus diz, Deus é amor. E ele veio implantar, ele veio fazer com que nós trabalhamos, desenvolvemos em nós o amor. Então, tudo que é da criação de Deus é reflexo do amor de Deus. É o plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. E nós fazemos parte desse universo. E por esse amor é que Jesus desce à esfera dos homens por o amor que Deus concede. É humilhando-se por amor. Então, quando nós vamos buscar uma referência para entender a simplicidade e pureza do coração, e quando nós encontramos aquele que
realmente refletiu tudo isso, ele veio, se humilhou por amor à humanidade. Além de se humilhar, ele ajudou, mesmo sofrendo por amor. E assim foi a caminhada de Jesus. Ele passa no mundo de sentimento erguido ao Pai, mostrando para nós a direção do caminho que temos que dar. Nessa razão que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa de Deus para com a humanidade, ele envia o amor em pessoa, que é o Mestre Jesus. O exemplo de que nós precisamos para aprendermos, ir transformando o nosso coração em sentimentos de nobreza, de elevação. Assim, nós agradecemos a oportunidade e deixamos um abraço do Grupo Espírita Chico Xavier, aqui de Santo Ângelo, e ficamos eternamente agradecidos aos irmãos, aos amigos da Sociedade Espírita Auxílio e Fraternidade de Juiz. Muito obrigado, amigos, pelo convite e pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós. Muito bem. Esse é o nosso irmão Paulo Thomas, né? Trabalhador do Grupo Espírita Chico Xavier, lá de Santo Ângelo. Ele que também tem um programa na Rádio Santo Ângelo, toda terça-feira às 20 horas. O nome do programa é Jesus, Espiritismo e Movimento. Para aqueles que gostam de sintonizar nas rádios aí da nossa região, a Rádio Santo Ângelo também é captada aqui em Juí. Então, quem quiser ouvir sobre o Espiritismo, sobre Jesus, sobre o movimento, pode sintonizar toda terça-feira às 20 horas. Ficamos então agora com o nosso irmão Garay, que vai fazer o nosso passe espiritual, encerrando a nossa atividade de hoje. Garay, o seu microfone não está funcionando. Muito bem, pois então. Boa noite a todos, boa noite especialmente ao nosso querido amigo Paulo, o Delmar, e agradecer ao Paulo a presença tão simpática, tão querida, com mensagem tão preciosa que ele nos trouxe. Antes de nos colocarmos o coração em prece, eu quero relembrar o atendimento fraterno. Nós temos atendimento fraterno feito via WhatsApp, nos telefones 991321334 e 991321379. Pode ser escrita, mensagem, chamada de vídeo, como desejar fazer. Estamos lá à disposição. Os números se encontram também no Facebook da nossa casa. Então vamos orar. Pai generoso e justo, Tu que nos concedeste mais um dia da existência terrena, o dia que te agradecemos, principalmente porque vamos dando um sentido melhor às nossas existências, nós que nos reunimos nestes momentos a ouvir a Tua palavra, o Teu ensinamento, através dos Teus mensageiros. Ampara-nos no nosso ânimo de nos melhorarmos, abençoa-nos a decisão de sermos pessoas melhores a cada dia, melhores do que nós mesmos, e cuida que as nossas almas frágeis não mais vacilem pelo caminho, como tem ocorrido ao longo de tantas encarnações. Ampara
Pai generoso e justo, o planeta Terra que passa por hora muito grave, ameaçados todos nós por enfermidade e de todos os males que causa, talvez o que mais sintamos seja de nos manter afastados uns dos outros. Auxilia para que assimilemos as lições que nos passas nestas vivências, sabendo que cuidas para que sejamos sempre e sempre espíritos em desenvolvimento na busca da perfeição relativa. E tudo que tu permites que nos aconteça, como tu és bom e justo. Há que ser bom e ser justo. Ampara todos aqueles corações que nesse momento estão conosco, levando paz e harmonia, e também para todos aqueles que nos acorrem ao pensamento nesse momento. Abençoe especialmente nosso querido irmão Paulo, siga ele na dedicação à doutrina espírita, ao estudo, levando sempre preciosa mensagem para os corações. Mais uma vez, te agradecemos pelo dia e te rogamos que ampare e abençoe a todos e a cada um, e que assim seja. Que assim seja.